Olá, meu nome é Márcia Moretti. Hoje gostaria de compartilhar com vocês algumas informações a respeito da dor crônica e o seu impacto. Percebemos muitas vezes, conforme eu já havia comentado em uma outra publicação, o quanto a dor crônica impacta nas vidas das pessoas. Em torno de 30% hoje dos brasileiros têm dor crônica. E como eu já expliquei a diferença em outros vídeos da dor crônica para a dor aguda, o que eu queria abordar hoje com você é a importância de compreendermos como que essa dor crônica impacta na nossa vida. Mas Márcia, por que é tão importante eu compreender sobre a minha dor crônica? É muito importante você entender que a partir do momento em que eu sei, eu tenho a informação e valido essa informação de que a dor crônica tem impactado em várias áreas da minha vida, é muito mais fácil eu compreender as estratégias que eu posso eu mesma fazer para melhorar. Então você, quanto paciente, quanto familiar, amigo, que conhece alguém com dor crônica, pode muito ajudar na sua alívio. A partir do momento que eu sei do que eu estou falando e de que fenômeno que a gente está tratando. Então, o objetivo é eu falar um pouco sobre isso hoje, da dor crônica. E como já havia dito, a dor crônica, ela é uma dor que ela persiste por um longo tempo, né? Algumas pessoas, né, têm dor há meses, outras até há anos. E essa persistência, esse estímulo persistentemente da dor crônica, com o passar do tempo, vai causando vários prejuízos na vida de vocês. E você que sente essa dor crônica vai percebendo isso no decorrer do tempo que ela vai passando. Muitas vezes ela não é tão intensa, essa dor crônica, mas ela está, e nem contínua algumas vezes, mas ela está presente a todo instante, no dia a dia, impactando em todas as suas atividades de vida diária. Veja, o que eu quero trazer aqui, por que eu estou falando? Mas Márcia, por que é tão... Eu sei, eu tenho dor, eu sei que é impactante, eu sinto isso no meu dia a dia. Mas a questão, veja, não é essa. A questão é que é importante entendermos o que está acontecendo conosco, para que você possa olhar para dentro de si e buscar os mecanismos de enfrentamento dessa dor. O que eu posso entender. E essa é a questão importante de hoje. Não reforçar os pontos negativos do impacto, mas o quanto daqui para frente a gente pode, nessa longa jornada, combater ou até controlar essa dor para que você ganhe qualidade de vida. Então veja, quando eu tenho uma dor crônica, eu começo a perceber que ela vai me afetando inicialmente a minha capacidade física, né? Muitas vezes associada ou não a uma doença, né? A dor crônica inicialmente sim, tem um componente físico importante. No decorrer do tempo, nem sempre o componente físico é o mais importante. Quando eu tenho uma dor crônica que persiste, aquela dor, que aí a gente tem inúmeros tipos de dores crônicas, né? Como as lombalgias crônicas, as dores pélvicas crônicas, dores das artrites, das artroses, não é verdade? As dores do câncer são dores crônicas, a dor da diabetes, as neuropatias diabéticas, né? E tem exemplos mil de dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca, enfim. E não importa nesse momento aqui, eu não quero discutir o tipo de dor, mas eu queria discutir o contexto e o impacto dessa dor crônica na sua vida. E quando você se depara com essa dor crônica, né, você inicialmente, como eu disse, vai percebendo a questão física impactada, né? Às vezes você, né, começa a deixar de fazer coisas que você gostava e não faz mais por conta da dor, te impedindo às vezes de caminhar, de fazer suas atividades básicas como escovar os dentes, fazer uma atividade física, viajar, vestir uma roupa, e isso com o passar do tempo vai gerando um impacto em outras áreas. Podemos hoje
afirmar que, inevitavelmente, diante de um evento de dor crônica, existe a experiência emocional, cognitiva e social dessa dor. Então, no aspecto social, muitas vezes eu paro de estar convivendo com as pessoas que eu gosto, me relacionando com meus familiares, com isso fazendo que um isolamento social. O isolamento social, né, pode me levar a uma condição de tristeza, de desânimo, né, até mesmo de uma certa ansiedade ou até de uma depressão. E este componente psicológico que afeta, que também faz parte, né, desse contexto da dor crônica, muitas vezes está associado a medo, a incertezas, a evitação, a crenças que nós temos, né? O que nós acreditamos, como nós lidamos e enfrentamos isso. O pensamento positivo, né? A maneira como lidamos com a nossa dor. E isso, com o tempo, ele também permeia um componente muito importante que é cultural e um componente também espiritual. Muitos fatores culturais e crenças espirituais e até religiosas também influem a maneira como você lida com a sua dor, você se comporta e como você reage e lida com essa dor. Então, veja, são componentes, né, que a gente chama de um quebra-cabeça, que são caixas que vão se encaixando, compondo um todo. Que quem está no meio desse todo é o paciente, é você que sente a dor. Então, o componente social, psicológico, emocional, o biológico, a lesão física, o componente cultural e espiritual. Então, é muito importante a gente entender. Hoje, eu convido você que tem dor crônica, ou você, profissional de saúde, que trata pessoas com dor crônica, avalie o seu paciente dentro desses contextos, pensando num ser integral, onde eu tenho que explorar a questão biológica, física da doença, aquilo que causa dor, mas eu não posso deixar de me observar quanto paciente e quanto profissional, a dor do outro no componente social, emocional e cultural e espiritual. Porque se eu não entender tudo isso, né, eu não vou conseguir, quanto profissional, também pensar num tratamento integral para esse meu paciente. E eu, quanto paciente que tenho dor, se eu não compreender que isso são modificações, são alterações e são prejuízos que a dor está impondo a mim, dificilmente eu vou conseguir compreender e entender e ser proativo em estar realizando algumas estratégias que eu vou estar apresentando em outros vídeos. Então, eu convido a vocês a fazer essa reflexão, profissional de saúde e paciente, para que compreenda que possamos, assim, enfrentar essa longa jornada que é lidar com a dor crônica. É muito importante que a gente compreenda para que a gente possa não só entender e tratar os nossos pacientes quanto profissional, mas também ajudar os nossos familiares. Porque, inevitavelmente, isso vai agregar muito valor na vida de quem sente e na vida do profissional que presta esse serviço. Gostaria de agradecer, convidá-los para visitar o meu canal no YouTube, assinar meu canal no YouTube, que lá eu tenho colocado várias postagens. E conto com toda a ajuda de vocês na divulgação desse vídeo e nos próximos vídeos também. No entanto, gostaria de agradecer a todo mundo que vem me acompanhando nas lives e também no meu canal, ok? Muito obrigada e até breve com com novas informações e compartilhamento de conhecimento a respeito da dor. Muito obrigada.